Edson Rogério Silva dos Santos, 29 anos, pai de um filho, e ele era gari. Ele foi abordado num posto de gasolina por 2 viaturas da PM. E meu filho foi espancado. Tenho certeza que quem matou meu filho foi policiais e policiais militares. Meu filho foi assassinado numa das maiores covardias que o estado de São Paulo obteve nas periferias, matando vários jovens, e o meu filho foi um deles. 15 de maio de 2006, né, foi o dia que São Paulo parou. Eu comecei a sentir a morte do meu filho 1h da tarde, né, e ele estava vivo, ele foi morrer 11h30 da noite. Eu senti o tempo inteiro, o cara começou aqui nessa sala, quando eu comecei a ficar sufocada, eu peguei o telefone, que meu telefone é sem fio, fui para a rua, né, porque até então os telefones estavam parados, mas eu comecei a ficar sufocada, por isso que eu fui para a rua. Era um cheiro com carne com sangue, insuportável no meu nariz. Eu fui lá conversar com a vizinha aí do lado, porque eu achava que era o filho dela, né, que o filho dela era meio rebelde. Eu achava que aquilo era um aviso para o filho dela e nunca imaginava que era para o meu filho. Vera, quando foi que vocês resolveram criar o movimento Mães de Maio? Então, logo após o acontecido, né, eu um dia estava em casa e chegou a Débora com a Nalva, né, que as duas já tinham se encontrado e foram me procurar. Aí andaram procurando, aí muita gente acho que tinha medo de dizer onde eu morava, porque meu marido era presidente da Associação de Melhoramentos, então todo mundo conhecia a gente. Mas acho que o medo, né, de dizer quem são essas mulheres que estão atrás da mãe e do pai do Matheus, né? E o porquê, né? Aí até que elas conseguiram achar o endereço, aí foram conversar com a gente estava querendo mesmo fazer alguma coisa. Porque a gente estava vendo que estava passando tempo e nada, a polícia não estava nem se preocupando com o que tinha acontecido, né? E onde é que vocês se encontram? Como é que é essa história? Desde que virou realmente um grupo ativo. Como é que é isso, Débora? É bem complicado, porque a gente não tem apoio nenhum, né? A gente ainda, quando a gente faz atividade, a gente tem apoio sindical, né? Movimento sindical. Mas a gente, quando tem esse apoio de uma van, a gente vai tudo dentro da van articulando, porque até então a gente tem até um certo cuidado de ter um espaço próprio, né? Então, enquanto a gente não tem um espaço próprio, a gente vai se articulando, porque para fazer um movimento não precisa ter espaço, né? Precisa ter boa vontade. Boa vontade, né? e coragem. Tem uma pergunta da Elisa, aqui de São Paulo, que é o seguinte: se vocês acreditam que a federalização das investigações pode resolver o caso? E ela fala da federalização dos crimes de Goiás, que se isso é um passo para que esses crimes de maio também sejam federalizados. Vocês acreditam nisso? O pedido de federalização, ele completou 3 anos sem resposta. Foi pedido dia 13 de maio de 2010. Foi até num ato que a gente fizemos lá na Agabaú, em São Paulo. E a gente não tem resposta. Eu pedi várias vezes para o nosso defensor, doutor Antônio Mafezoli, mandar o ofício para o Procurador-Geral do Estado, do Federal, mas ele não dá resposta. O que vem atrás desse pedido de federalização? O Procurador-Geral do Estado de São Paulo, ele tem uma visão das retomadas das investigações. Mas a gente sabe que isso aí é tipo de um desvio do pedido de federalização. Né? Mas como se ele tomasse alguma providência para que não seja federalizado, é isso? Isso. Não tem um debate em cima disso, né? Essa transferência de incompetência do Estado. A gente pediu uma federalização porque a gente acha que o único modo de fazer essa transformação, de vir à tona, execução sumária praticada por agente do Estado, é federalizando. Então, por isso que nós pedimos a federalização. O Estado não teria competência para investigar os os seus agentes, né?
Então, nós pedimos a federalização e não tem resposta até o dia de hoje. E vocês continuam cobrando essa federalização? Todos os dias. É? A gente Qual é o o caminho? O que vocês fazem? Vocês falam com o advogado de vocês? Não, a gente fala em todo lugar que a gente pode falar, né? A gente fala porque eu acho que não adianta deixar na mão do Estado. O que tinha que fazer, você não fez até Quem agora. teria que tomar uma providência em Brasília? A ministra. Dos direitos humanos? Sim, mas ela não vê, ela vê ainda dar esperar a resposta do Estado, porque o Estado, ele tem tem uma promessa assim de falas, não por escrito, né? Que eles vão desarquivar os inquéritos e retomar as investigações. E as mães deram o caminho das investigações, é que ninguém seguiu. Mas a gente vê que o exemplo de Goiás, a gente vive em Goiás também, né? E a gente vimos a denúncia dos homicídios, do extermínio em massa dos moradores de rua. Sim. Né? Eu estive em Goiás em agosto do ano passado e a gente tivemos essas denúncias e era uma coisa muito absurda o que acontecia em Goiás. Mas a ministra Maria do Rosário, nós levamos para ela, porque as mães, ela senta na mesa do conselho, do CDD-PH. Ela não é conselheira. Mas quando o CDD-PH se reúne, as mães estão lá, como eu vou, como representante das mães. E aí o que acontece? A ministra fez uma proposta de pegar um crime, um caso dos crimes de maio, né? E um caso de um desaparecido, que é o Murilo, lá de Goiás. Antes dela tomar essa posição com os moradores de rua. Eu falei para ela que não. Porque no caso que a ministra ia pegar era o meu. No caso do meu filho. E eu não quero o meu ser o meu. Por que o meu? Você quer Né? Eu quero de todos. De todo mundo. Todos. Agora, vocês têm contatos com movimentos de outros estados? Porque a violência também é muito grande no Espírito Santo, né? que acho que é o maior índice de assassinato de jovens também de periferia, no Espírito Santo. A Bahia também é muito grave. Vocês têm contatos com esses movimentos? Tem? E aí, que tipo de informação vocês trocam? A Débora pode falar melhor sobre isso, que ela tem... Espírito Santo é a coisa mais macabra que tem, aquele estado. A gente desce no aeroporto, a gente já começa a sentir carne de queimada. Porque além deles assassinarem os meninos, eles ainda tocam fogo. Quando eu me encontrei com as mães, é de cortar o coração, gente. O ser humano ser queimado daquela forma. As mães com as fotografias dos filhos, eles tudo queimado. Um absurdo que acontece no Espírito Santo. Sabe, a estatística do Espírito Santo é a coisa mais absurda que pode existir por parte de uma violação dos direitos humanos. A gente tem articulação com uma presidente da Associação de Familiares, né, de Vítimas, né, e também de presos. E tem o mesmo perfil das mortes daqui de maio? Periferia, negros, Periferia, negros, jovens e na faixa etária de 15 a 29 anos. Sempre nessa faixa etária. E Salvador também não é diferente. A gente tem uma articulação muito forte com o grupo que tem lá, que bate de frente, o Reaja Será Morto, e o Reaja Será Morta, né? É umas pessoas também que a gente faz esse intercâmbio, que as Mães de Maio virou uma rede nacional, né? Para poder dar coragem, porque muitas vezes eles querem fazer esse enfrentamento e tem a repressão do Estado. O Estado não quer que a gente grite que eles são exterminadores, que a política de segurança pública nacional é de extermínio e opressão. Negros e pobres. Negros e pobres periféricos. Vocês não têm medo de uma reação dessas pessoas? Vocês abertamente dizem quem são os culpados, né? Vocês receiam alguma coisa, Vera? Eu acho que como mãe a gente enfrenta. Mãe enfrenta tudo. Não é possível uma mãe colocar um filho no mundo e fazer ele crescer, né, estudar e correr atrás, como a gente faz, e chegar ao Estado e tirar a vida dele sem dar nenhuma justificativa. Não tem como. Então, eu acho que tem que... Eu não aceito. Então, o medo acaba deixando de se ter medo, né? Sim. A mãe não tem medo, né? A mãe enfrenta. Vamos ver mais um vídeo?
movimento Mãe de Maio, para mim, é o meu alimento. Porque eu acho que se eu não tivesse formado esse movimento, eu acho que eu não estava viva. Porque o bem maior, a minha herança, meu tudo era meu filho. Eu me considero uma mulher não completa, uma mulher oca. O Estado levou de mim meu filho, meu útero, minhas trompas e meu ovário. Ele me mutilou. Eu não quero que outras mães sintam essa dor, porque é uma dor insuportável. Vera, Débora, eu estou com 2 livros aqui, do Luto à Luta, Mães de Maio, e Periferia Grita. Deixa eu mostrar aqui a capa para vocês. Onde é que as pessoas podem encontrar? São os depoimentos de várias mães que passaram por esse drama, não é? Estão todos resumidos aqui, e colaboradores e outras pessoas também, né? O poeta Sérgio Vaz, o pessoal da periferia todo dando depoimentos, né? Eu queria saber se a publicação desses 2 livros aqui tornou o movimento mais conhecido, de que maneira ajudou vocês? Eu acho que uma forma, uma coisa que você pode levar e a pessoa chegar em casa e analisar e olhar quem são essas mulheres, né? Sim. Quem são essas mulheres que correm atrás de justiça? Então, eu acho que foi uma forma que a gente achou de continuar a nossa luta, né? Que a nossa luta seja mais conhecida. Sim. Se as pessoas quiserem comprar, onde pode encontrar? Então, geralmente é nas nossas atividades, a gente sempre monta assim, uma mesinha e a gente vende ali. Sim. De mão em mão ali, conhecendo. Ninguém adquire o livro sem saber o que é, entendeu? Sim. Não, somos nós mães que estamos ali entregando, né? Vendendo os livros e contando a nossa história. Agora, como é que é o cotidiano de vocês? Como é que vocês se dividem entre a vida pessoal e o movimento? O movimento cresceu muito na vida de vocês? Débora suspirou fundo. Muito, 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 muito. A gente se transformamos um monstro do bem, que a gente acaba sendo muito cotada para tudo. As mães, ela não ficou só na execução sumária. A mãe ficou na moradia digna, na saúde, na educação. Então, tudo que é tipo de violência, né? Então, as mães, elas são muito cotadas para fazer debate. Sim. A gente avançamos muito, que para mim, eu acho que é uma parte principal. É dentro das universidades. Sim. A gente já fizemos para mais de 80 TCC e tese de doutorado. Agora, existe, falando especificamente da cidade do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo principalmente, eu já ouvi gente falando assim que o moleque pobre, preto de periferia de hoje é o marginal de amanhã. Então, se ele morrer, ninguém vai se comover com isso, certo? Tanto que ninguém se comoveu com o que aconteceu em 2006, porque estava nesse pacote. Agora, o que vocês pensam que é possível fazer para mudar essa ideia, para que as pessoas percebam que é um excesso, que é um erro, um equívoco do Estado fazendo contra essa população pobre? De que maneira reverter esse pensamento? Eu acho que é contando mesmo a nossa história, entendeu? Quem somos nós? Por que mataram nossos filhos? Porque eram pobres? Porque a gente mora na periferia? Porque, infelizmente, foram só os nossos filhos que morreram. Na periferia, dos morros, entendeu? E a gente sabe que muita gente, na hora que a gente conta a história, fala, deviam de ser bandidos que morreram, porque, infelizmente, né, é o que todo mundo pensa. E mesmo que se fosse, ninguém tem o direito de matar. Né? Não existe a pena de morte no Brasil. Então, a gente não pode aceitar isso. Não existe na lei. Então, eu acho que é uma forma prática da gente ver, olha, meu filho era um estudante, era um trabalhador, era uma mãe, que nem nós, vários casos, entendeu? Sim. Não é porque a gente mora na periferia que a polícia tem o direito de vir atirando em quem encontrar pelo caminho. A pobreza está criminalizada no nosso país, né? Fábio. Oi. Entra na nossa história. Sim, sim. O que você toca agora? Eu vou tocar uma música desse disco também, na verdade é a música que encerra o disco e que é a única regravação do disco, né? Todas são autorais, menos essa, que é uma música de 2 amigos, um chama Léo Minax, que é um brasileiro, radicado na Espanha já há bastante tempo,
E o Jorge Drexler, que é um compositor Que eu uruguaio. adoro. Inclusive tá chegando aqui em São Paulo para fazer show, eu sei já que sim. soube. E eu vou tocar uma música então que é deles, dos dois, se chama Causa e Efeito. Eu acho que alinhava um pouco a ideia do disco, que fala em instante e essa coisa à medida do tempo e etc. Estava deixando estar, ouvindo o tempo cair nos meus relógios de areia, olhando um instante partir e o outro chegar, pensando no teu amor, amor que vem e que vai, seguindo as estações. Amor que é causa e efeito nas minhas canções. Estava pensando junto à janela desse bar, olhando lá fora os que vêm, os que vão. Juraria que te vi, juraria que te vi, juraria que te vi, mas eu sei que estás a um ano-luz daqui. A vida cabe num clique, num abrir e fechar, em qualquer copo de avena. Se trata de distinguir o que vale do que já não vale a pena. E o que é que vale pra mim é só um pouco mais do que nada. E bastaria apenas uma das tuas miradas. Estava pensando junto à janela desse bar, olhando lá fora os que vêm, os que vão. Juraria que te vi, juraria que te vi, juraria que eu te vi, mas eu sei que estás a um ano-luz daqui.